Olá! Iniciando esse segundo dia do nosso evento online, convido a todos para que embarquem conosco nesta jornada de conhecimento. Hoje apresentaremos depoimentos de ex-alunos que nos falarão um pouco sobre a sua trajetória educativa, profissional, palestras e mais trabalhos desenvolvidos pelos alunos do curso técnico em agricultura. A palestra de hoje trará como tema a importância da agroecologia e será ministrada pelo agrônomo Roberto Gotardi, ex-funcionário da Emater de Fontoura Xavier, formado em agronomia pela Universidade de Caxias do Sul, com mestrado em fitotecnia, com ênfase em entomologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, tudo bem? Meu nome é Roberto Gotardi. Eu fui convidado para falar com vocês sobre a importância da agroecologia na propriedade rural e também no curso de agricultura do Colégio Agrícola de vocês, Colégio Estadual de Ensino Médio Getúlio Vargas, em Três Pinheiro, em Fontoura Xavier. Meu nome então é Roberto Gotardi. Eu sou engenheiro agrônomo, eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu estudei antes disso também na Universidade de Caxias do Sul. Cheguei a fazer a pós-graduação no final do curso, isso em 2011. Em 2013 eu ingressei na Emater. Até hoje eu estou trabalhando na Emater como extensionista rural. Eu comecei a trabalhar em Fontoura Xavier, depois trabalhei em Canudos do Vale e atualmente estou trabalhando em Pouso Novo. Por que é preciso falarmos então em agroecologia? Porque a agroecologia é, antes de tudo, uma ciência. E aqui cabe salientar o que? Que a agroecologia é uma ciência completa, que cabe fazer observações dos agroecossistemas e as relações que nós humanos temos com eles. E a importância da agroecologia, tanto na agricultura, tanto num curso técnico, porque ela permite nós trabalharmos as tecnologias de processos, entendendo os princípios que regem os agroecossistemas e o manejo sobre eles. E não somente trabalhar tecnologias de produtos, como hoje todas as escolas de agronomia ou de técnico agrícola praticamente trabalham, que é a venda de insumos, a venda de agrotóxicos, a venda de adubos e a venda de maquinários, a venda de sementes e assim por diante. A questão aqui principal não é substituir insumos e substituí-los por outros. Substituir um insumo químico, por exemplo, por outro. Não. A ideia é trabalhar exatamente a independência do agricultor, a independência do próprio estudante em ir atrás e conseguir realizar com os agricultores tecnologias de processos que podem ser feitas nas propriedades. Sejam elas pequenas ou grandes, tanto faz. Porque hoje no Brasil nós temos casos exitosos, inclusive de grandes propriedades, que fazem agroecologia e que dá muito certo. Então, a questão é assim, que a agroecologia, ela engloba não somente a agricultura orgânica, ela engloba todas as escolas fundamentais que nós temos de agricultura mais sustentável hoje em dia, que eu poderia elencar aqui, as principais. A escola da biodinâmica, a escola da permacultura, a escola da homeopatia na agricultura também, que está sendo muito usado, e outra ferramenta seria os sistemas agroflorestais. Eu elencaria como esses 4 para trabalhar na agroecologia. Mas a agroecologia, como eu disse, pode trabalhar todos os princípios que regem os agroecossistemas. Nós não podemos, então, apenas tirar da natureza para fazer produtos,
como, por exemplo, tirar petróleo, tirar minerais, ou a própria rocha para fazer adubos químicos sintéticos altamente solúveis. Nós precisamos cultivar principalmente as plantas e as criações de acordo com o ambiente, ou seja, nós podemos trabalhar com plantas e animais que se adaptam ao nosso ambiente que nós queremos trabalhar, e não somente como faz a agricultura convencional, que a agricultura convencional principalmente faz ao contrário disso. Ela adapta o ambiente para o animal e para a planta que eu quero produzir. É exatamente o exemplo, por exemplo, dos aviários, das grandes pocilgas, dos grandes aviários, que fazem climatização, que fazem todo um processo para adaptar o ambiente aos animais, em vez de serem usados animais adaptados ao ambiente que eu gostaria de produzir. Mesma coisa acontece com as plantas. Eu vou lá, eu faço um processo até linear de plantio, com todas as linhas idênticas, com todos os microcamalhões idênticos, faço mesma adubação em toda a área, e depois eu posso até fazer algumas estruturas como estufas para produzir em ambiente protegido e assim por diante. E a questão principal seria a agroecologia seria a independência, trabalhar os princípios, que é a adaptação das espécies ao ambiente que eu trabalho. A agroecologia é manejar, então, os ecossistemas de acordo com o clima, o solo, o relevo local, e não mudar tudo para o homem fazer o que quiser depois. A agroecologia é como se nós construíssemos uma casa, se nós quiséssemos aproveitar o ambiente que existe para construir ela em cima, e não fazer uma terraplanagem para tirar essa terra e depois fazer a casa no lugar e depois buscar a terra de volta para plantar uma grama em cima. Então tu vê, olha o absurdo que nós podemos fazer com o ambiente. E assim nós fazemos exatamente igual na agricultura. Na agroecologia, então, a principal coisa é o que eu faço a partir do agroecossistema. Eu começo a chamar o solo de uma terra sagrada, uma terra onde eu produzo alimento de verdade, não produtos, como faz a agricultura convencional. Inclusive a agricultura convencional chama tudo de agronegócio, que é apenas negócio, dinheiro. A agroecologia, ela engloba os próprios termos corretos da agricultura. Agro mais cultura. Então, produção de alimentos com cultura. E isso está se perdendo ultimamente. O agricultor volta a ser chamado de agricultor. O alimento começa a ser chamado de alimento de verdade e não apenas produto. E a propriedade rural começa a ser chamada de organismo, que é uma extensão do próprio agricultor e não somente de propriedade rural. Então a agroecologia muda tudo, a forma de pensar, a forma de ver tudo e a forma de trabalhar. A agroecologia é em si observar a energia vital desde o plantio até o consumidor e saborear o alimento em vez de apenas vendê-lo. A agroecologia, além de tudo que eu já falei, então é uma tecnologia social que pode ser usada pelos próprios agricultores com pouco ou sem nada de custo, e não somente para dar lucros extraordinários apenas para meia dúzia de empresas, que nem acontece hoje, meia dúzia de empresas mundiais, inclusive. Então a agroecologia é uma forma de abordagem diferente com a agricultura, que nós podemos trabalhar todas as áreas da vida do ser humano, incluindo o próprio ambiente, incluindo a própria alimentação saudável. E então nós podemos englobar a questão mente, a questão corpo e a questão espiritual. E nós podemos trabalhar, além dessas três áreas na vida nossa, também as áreas que mais agridem o ambiente, que eu elencaria a três principais, que seriam os agrotóxicos. No Brasil hoje nós temos um consumo a mais ou menos de 1 bilhão de litros por ano de agrotóxico. Então, se dividíssemos pelo número de habitantes, daria em torno de 5 litros per capita por ano. E, além disso, nós poderíamos somar toda a quantidade de solução que nós diluímos esse agrotóxico. Então, se cada litro de veneno nós colocamos em 100 litros de água, nós teríamos 100 bilhões de litros de calda de veneno sendo aplicado em cima das nossas cabeças
de uma forma análoga. Então, assim, nós teríamos também a questão do lixo. Dessa mesma forma, nós teríamos a questão do lixo. Só no Rio Grande do Sul, para nós termos uma ideia do que estamos falando, 4.000 toneladas são levadas diariamente para Minas do Leão, 400 cargas de caminhão. É a metade do lixo do Rio Grande do Sul. 126 municípios encaminham lixo para lá. Só mundialmente no mundo nós teríamos em torno de 2 bilhões de toneladas, se cada pessoa produz em torno de 1 quilo por pessoa de lixo por dia. Teríamos em torno de 2 trilhões de quilos ou 2 bilhões de toneladas por ano. Isso daria 8 bilhões de litros em volume, para colocar 8 bilhões de metros cúbicos. 8 trilhões de litros ou 8 bilhões de metros cúbicos. O que daria 100 quilômetros quadrados, um aterro sanitário de 100 quilômetros quadrados com uma altura de 100 metros de lixo por ano. Um aterro sanitário gigante desse tamanho por ano no mundo. E sendo que até 2030 a quantidade de lixo por pessoa, por habitante no planeta vai aumentar o dobro ainda. Quase o dobro. E o esgoto também sanitário, que nós temos no Brasil, apenas 45% do esgoto é tratado. Então seriam 5 bilhões de metros cúbicos anualmente sendo jogados no Brasil. E se nós fôssemos fazer uma conta, daria 100 quilômetros quadrados também, que nem o tamanho do município pequeno nosso, que nem Fontoura Xavier tem 500 quilômetros quadrados, dá 1/5 do município, e vezes 50 metros de altura de esgoto, e sendo que daria 1/5 vezes 100 metros de altura de lixo por ano. Então vemos quanto é a quantidade de coisas que nós precisamos resolver. Se nós fôssemos falar do próprio agrotóxico de volta, retornando esse assunto, nós já teríamos que falar assim, os principais problemas que nos assustam, principalmente os polinizadores. Nós já temos problemas de polinização das plantas. Na China já existe polinização manual, e aqui no Brasil vai acontecer a mesma coisa se nós continuarmos assim. E ainda poderíamos fazer ou citar, só para termos uma ideia do que está acontecendo atualmente, uma pesquisa recente nos Estados Unidos aponta que 50% das crianças que nascerem a partir de 2030, por aí, vai ter autismo. 50% dos recém-nascidos. Então, olha, e decorrente muito relacionado ao glifosato. E, além disso, nós temos também um problema seríssimo que ninguém anda divulgando muito, que é a desbiose funcional, que é a desbiose intestinal, que acontece pela esterilização da microflora intestinal, principalmente relacionado aos herbicidas, que estão nos alimentos através de resíduos que permanecem e chegam ao nosso corpo. Então, da mesma forma está acontecendo nos solos. Muitas áreas, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, já a Embrapa mostrou que tem resíduo de agrotóxico tão elevado que não permite nem a germinação da soja. Lógico que isso acontece em algumas glebas ou alguns talhões das lavouras, mas se isso acontecer em grande escala, o problema será muito grande para nós resolver. Então, agroecologia é tudo isso que eu falei até agora e muito mais, porque ela dá independência ao agricultor, dá independência para nós estudantes, e nós como profissionais, para nós podermos fazer e desenvolver tecnologias de processos e não tecnologias de produtos. É pegar, por exemplo, todas as ferramentas que nós dispomos, desde biofertilizantes, adubação verde, usando pós de rocha, extrato pirolenhoso, fazer uma água de vidro em casa, que é água de cinza com cal hidratada, podendo utilizar soro de leite, podendo utilizar biofertilizante, todas tecnologias de processo que são usadas em casa ou na propriedade que trazem muitos benefícios e resolvem os problemas de pragas, insetos, que são chamados de pragas, na verdade, porque os insetos apenas apontam alguns desequilíbrios que estão acontecendo no ambiente. Então, para finalizar, eu apenas digo assim, algumas frases, que coisas ruins acontecem porque pessoas boas não fazem nada. E no mundo de plástico, ruído, e cimento e asfalto, eu prefiro ser de barro e voltar a ser humus, que é humano de verdade.
A importância para nós, como escola, é sermos a mudança que o mundo precisa para nos fornecer habitação, abrigo e vida. E ser humano é cuidar, favorecer a vida e não destruir, acabar com tudo que há na Terra. Então, ecologia é o caminho. Se o campo não faz roça, a cidade não almoça. E se o campo não planta, a cidade não janta. Então, em alguns termos simples, eu tentei passar um pouco do que pode ser agroecologia e o que ela pode trazer para nós como escola e como estudante também de técnico agrícola, para sermos futuros técnicos e podermos trabalhar essa coindependência dos agricultores e a própria nossa própria coindependência também como pessoas, como cidadãos, para nós trabalharmos a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito. Eu agradeço então pela oportunidade. Desculpa se eu me alonguei um pouquinho, mas era mais então um resumo, um pouco do que eu penso, do que eu acho, que eu acredito também do que é agroecologia e que eu tento praticar no dia a dia também, com os agricultores, com a extensão rural, e fazer um pouquinho que nós podemos. E um grande abraço para vocês. Oi, pessoal, tudo bom? Então, meu nome é Úrsula Arendt. Eu vim conversar com vocês de forma breve, em função da minha passagem pela Escola Getúlio, né, que eu realizei meu curso técnico em agricultura, na verdade foi o pós-médio, tá? E eu realizei o pós-médio em função de eu já ter uma formação anterior, que é em biologia, e eu acabei então conseguindo aproveitar cadeiras do curso de graduação para concluir então o curso técnico aí na escola, tá? Cheguei até a escola em função de uma busca por escolas agrícolas que eu fiz, tá? E essa busca eu fiz no site do CREA, então isso me deu credibilidade para ir atrás e confiar na escola, né? Porque não é qualquer escola que iria estar cadastrada junto ao CREA. Então, em função disso, em 2015, eu fiz um contato prévio com o diretor, que foi o professor Pitti. Ele me orientou sobre os processos, procedimentos aí para ingressar no curso, e foi aí que eu decidi ir atrás, né? Aqui na região do Vale do Taquari, a gente tem poucas escolas agrícolas, né? Tem o curso que é no Colégio Teutônia, depois em Guaporé, e então Fontoura Xavier, até onde eu tenho conhecimento, tá? Então eu decidi me deslocar para a escola para realizar esse curso. A minha ideia inicial era aliar a parte da agricultura junto aos processos de licenciamento ambiental que eu já fazia na área da biologia. Só que em função de algumas questões pessoais, eu acabei não seguindo nessa linha. Eu continuo me dedicando à Univartes, onde eu trabalho, já atuo há mais de 13 anos. Então, mas a agricultura e a biologia são muito presentes, né, constantemente nas minhas atividades, em função de eu atuar como analista no Museu de Ciências e trabalhar com coleções biológicas. Então, de uma forma ou outra, a agricultura vai estar presente, né, com as atividades que eu desempenho, que eu realizo. O que eu gostaria de falar é que os alunos que estão cursando ou quem tem a afinidade com a área, que está buscando um curso técnico, uma qualificação, que abrace com duas mãos, né? Agarre com força a oportunidade de estar estudando na Escola Getúlio, porque eu fiquei bastante impressionada com a estrutura que a escola tem, né? Com as salas de aula, com a área agrícola que tem, com ginásio, com refeitório, com direção, com laboratórios, com maquinário, né? E não é em qualquer lugar que a gente encontra uma escola de nível, né, estadual,
com qualificação técnica, com o corpo docente, né, os professores e funcionários dedicados naquilo que realizam. Então, eu sou muito grata à escola pela oportunidade que eu tive de ter realizado essa qualificação, que eu tinha interesse, né? E dizer para os alunos que estão estudando ou aqueles que estão buscando um aperfeiçoamento que eu indico a escola, né? Fiquei muito feliz de ter realizado então esse curso aí com vocês, tá? Me deixo à disposição também, se precisarem de alguma forma, de alguma situação, alguma questão que eu possa colaborar, fico à disposição. E dizer também que a área agrícola, para quem não atua de fato na lavoura, na agricultura, né? Que tem muito campo fora disso também, para trabalhar como técnico em empresas, cooperativas, a região aqui do Vale, onde eu moro, né? Região do Vale do Taquari, muito rica em empresas, em oportunidades nessa área. Para as pessoas que querem ficar na agricultura também, hoje em dia a gente já tem outros rumos não, dessa agricultura tradicional, com uso de pesticidas, inseticidas, mas uma agricultura voltada à questão orgânica, né, que aqui na região também está se construindo, está criando corpo. Então, são várias oportunidades que tem para quem está cursando essa área e querendo se aperfeiçoar e seguir profissão nisso, né? Tem até como dica, como orientação, não sei se conhecem ou não, mas o site que é Agrobase, que é onde aparecem várias oportunidades nessa área e podem se cadastrar, podem deixar um e-mail de contato que volta e meia, diariamente praticamente, aparecem oportunidades e pode fazer um filtro por regiões também. Então, quem quiser e busca oportunidade fora da agricultura, ali tem um site para poder estar te orientando e talvez seguindo em alguma possibilidade de trabalho que é citada ali, tá? Então tá, pessoal, um abraço a todos vocês e um bom final de ano letivo, né? Que esse ano foi diferente, esperamos que em breve essa situação se acalme e que as aulas presenciais e atividades práticas possam continuar de novo, né? Obrigada pela oportunidade, até mais. Tchau, tchau. Meu nome é Dilamar Godoy da Rosa, trabalho aqui na Escola Getúlio Vargas há 17 anos. A minha formação é Desenvolvimento Rural e Gestão Agroindustrial pela UERGS. Estou em fase de conclusão de licenciatura em Geografia. Trabalho aqui na Escola Getúlio Vargas com duas disciplinas. A primeira que eu vou falar é Administração e Economia Rural, né? Essa disciplina tem como objetivo passar conhecimentos de controladoria sobre a propriedade. Nunca esquecendo, independente do tamanho da propriedade rural, todas elas devem ser consideradas empresas rurais. A agroecologia é uma ciência que tem como objetivo produzir alimentos de qualidade. Tem três grandes objetivos principais nessa disciplina, que é a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade social. Produzir alimentos de qualidade, protegendo o meio ambiente a partir do manejo correto do solo, para não comprometer as gerações futuras. Então, olá, meu nome é Roger Brum, sou professor na Escola Getúlio Vargas, ministro as disciplinas técnicas de Agricultura Geral 1, 2 e 3 e também a disciplina de Seminário Integrado. Bom, minha formação é curso técnico em Agropecuária na Escola de São Leopoldo,
também curso Ciências Biológicas, e atualmente na escola eu ministro essas disciplinas que eu acabei de falar e mais Biologia. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão das disciplinas da agricultura, por exemplo, geral, que eu ministro para o primeiro ano. A gente trabalha, então, nesta etapa, muito sobre solos, a nutrição de planta, nutrientes, tipos de irrigação, horticultura, plasticultura, viveiro e plantas ornamentais, geral. Na segunda etapa, a gente trabalha mais com as questões das grandes culturas, como milho, soja, fumo, dentre outras. Então, desde o plantio, o preparo do solo, adubação, pragas e doenças, né, o controle delas, e também a gente inicia com o pessoal análise de solos e a adubação. O terceiro ano de agricultura a gente continua trabalhando bastante na questão da interpretação de análise de solo, onde o pessoal já está um pouco mais maduro para essa parte, e também entra na questão da fruticultura, né? E aí a gente faz até uma junção junto com a questão da agroindústria, que é outra professora Ana que ministra, né? Sobre essas questões dos produtos que a gente pode utilizar ou não na agroindústria através da fruticultura. No seminário integrado, que eu ministro para o primeiro ano, a gente trabalha os TCCs, que são os trabalhos de conclusão de curso dos alunos. Eles escolhem um tema dentro da área do agronegócio, do meio ambiente, enfim, que tanja essa parte da agricultura, pecuária e meio ambiente, e eles desenvolvem esse trabalho durante os 3 anos que eles estão aqui ministrando, cursando o curso técnico em agricultura. Então, pessoal, isso é um resumo mais ou menos do meu trabalho aqui na Escola Agrícola Getúlio Vargas, que eu posso estar passando para vocês. Olá, eu sou a Cassiane, estudante do primeiro ano do curso técnico em agricultura da Escola Getúlio Vargas de Fontoura Xavier. Venho por esse meio apresentar o trabalho que desenvolvi junto com a minha colega Jéssica, do segundo ano do curso técnico em agricultura. Bom, a gente vai falar um pouco sobre nascentes e proteção de nascentes. As nascentes são fontes de água que nascem na superfície do solo e são facilmente encontradas na zona rural. Só que é também nessa parte da pecuária, nessa parte da agricultura, que a água é usada em grande quantidade, pois é dali que tem a produção do alimento que consumimos no dia a dia, a alimentação dos animais, enfim, higiene das pessoas. Ela é usada em mais grande quantidade do que nos outros lugares. Só que vem sendo bem preocupante a quantidade em que a gente está sentindo os efeitos das atividades do homem na natureza e em volta das nascentes também, pois anda surgindo muitas queimadas, desmatamento, e tudo isso está refletindo na falta de água que estamos vivendo. A água já não tem a mesma qualidade que era um tempo atrás. E isso preocupa, porque a água é fonte de vida. A gente precisa da água. A água é uma necessidade do nosso dia a dia. A gente vive, mas a gente não vive sem água. E a gente precisa, para tudo que é coisa, água de boa qualidade. E também a gente tem como manter a nascente, a nossa fonte de água, numa boa preservação para que a gente obtenha essa água de boa qualidade e que não nos falte água. E tem 4 pontos importantes para isso, que é, primeiro, você identificar que tipo de fonte que é, pois existe o olho d'água, mina d'água, água do vale. Existem várias nascentes. Segundamente, é de extrema importância cercar essa sua nascente, essa sua fonte de água, para que não surja a entrada de animais, entrada de várias pessoas, porque isso não é legal para uma nascente. Terceiro ponto é manter o percurso da água de forma limpa, longe de plantas invasoras, e jamais fazer a utilização de agrotóxicos, pois infecta totalmente a água que a gente irá usar.
acaba com a saúde da água, com a boa qualidade da água e com a nossa saúde também. Quarto ponto é ter o controle das erosões. É de grande importância também, pode plantar árvores, pode cultivar até alguma árvore frutífera, como um pé de limão, alguma coisa assim, perto de sua nascente, pois protege e evita as erosões causadas por grandes chuvas que vem e acontece o desmoronamento de algum barranco ou de alguma encosta, que daí pode causar o fechamento da sua nascente. E por último, bem importante, é replantar árvores, replantar espécies nativas, pois quanto mais árvores, quanto mais espécies nativas da região tiver em volta da sua nascente, mais água vai ter boa qualidade, mais água você terá. Esses são pontos importantes para ter uma água de boa qualidade e sempre ter água, sempre ter água. A água é fundamental para a gente. Isso é um resumo do nosso trabalho de dia de campo que a gente desenvolveu para a Escola Getúlio Vargas de Fontoura Xavier. Meu nome é Saide Moraes. Olá, meu nome é Ederson Maciel. A gente estuda na Escola Getúlio Vargas. A gente é aluno do segundo ano, cursamos o curso técnico de agricultura e hoje vamos falar sobre o tema fumicultura. E me explicar o início e o plantio dele. Vou explicar sobre a parte do canteiro. Como vocês estão vendo aqui na tronco, só ainda não foi plantado porque a gente está passando por uma pré-estiagem, né? Não choveu ainda para o plantio. E vou explicar para vocês sobre a semeadura. Primeiro a gente pega o substrato, coloca nas bandejas e inicia a semeadura das mudas. Com 8 a 12 dias elas vão começar a vir. Aí a gente faz um prévio tratamento no canteiro. Aí depois disso a gente começa a repicagem. Aí a gente espera mais uns dias, faz a tosagem delas. Aí a gente faz um outro prévio tratamento e inicia-se o plantio na roça. Geralmente essas mudas vão ficar um mês a um mês e meio mais ou menos no canteiro. Bom, é isso. Primeiramente, a preparação na terra. Vergando a terra. Depois que eu envergar, tem que colocar o fertilizante. Depois de colocar o fertilizante, tem que fazer a preparação do agrotóxico. Após a preparação do agrotóxico, tem que esperar mais ou menos uns 15 dias para o plantio. Depois da chuva. Depois do plantio, tem que esperar 15 dias para fazer a filtração. Depois da filtração, espera o fumo desenvolver para fazer a limpeza. Depois que limpar, aplica o salitro, espera a colheita. O fumo hoje em dia exige muito uso de agrotóxicos e ele fornece à empresa fabricantes de cigarros, onde hoje em dia sendo combatido. E não é permitido a propaganda de cigarros na televisão. E a Escola Getúlio Vargas hoje trabalha com incentivo alternativo do plantio de fumo, para que as pessoas não se contaminem com os agrotóxicos. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você estiver assistindo a esta apresentação. Hoje nós iremos falar sobre agroflorestas, mas primeiro eu irei salientar alguns pontos. O Brasil se destaca na produção agrícola mundial, seja por volume de terra, seja por volume de exportação. Segundo dados recentes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mais de 600 bilhões no valor bruto de produção foram produzidos na safra de 2019, sendo 394,76 bilhões referentes à agricultura e 207,15 bilhões à pecuária. Entretanto, os impactos ambientais ocasionados pelo setor também são bem conhecidos e criticados pela sociedade, que rotula o agro como principal responsável pelas mudanças climáticas, entre outros fatores. Agroflorestas são sistemas antropológicos milenares surgidos no primórdio da agricultura há mais de 13 mil anos
e aplicado ainda hoje de forma empírica e quase instintiva por diversos povos nativos e pequenos produtores rurais ao redor do mundo. De forma simples, agrofloresta significa trazer árvores para dentro do sistema produtivo ou levar a agricultura para dentro das florestas sem desmatá-las. Onde os sistemas agroflorestais se aplicam? Os sistemas agroflorestais se aplicam a todos os biomas brasileiros e a diferentes maneiras de produção, desde a agricultura familiar até o cultivo em grande escala, onde a adubação é feita de forma natural, ou seja, com recursos disponíveis e com a dinâmica de ciclagem de nutrientes típicas da floresta. Não utiliza agrotóxico nem adubos químicos. As principais vantagens da agrofloresta são recuperação de fertilidade dos solos, redução da erosão, aumento da infiltração de água, a conservação de rios e nascentes, aumento da diversidade de espécies, mas como nem tudo na vida é mar de rosas, vamos às desvantagens. As desvantagens é que o manejo é um pouco mais complicado que o convencional, requer maior capacidade de observação e maior cuidado. O manejo incorreto pode diminuir o rendimento da produção. Mas vale a pena sempre lembrar que apesar de o manejo ser um pouco mais complicado que o convencional, ele vale muito a pena, pois vai reduzir bastante no custo dos insumos finais. Vocês vão poder ver agora um exemplo de agrofloresta no município de Fontoura Xavier. Vale a pena lembrar que a agrofloresta é observar como a natureza funciona e reproduzir isso. Espero que tenham gostado e que possa pesquisar mais sobre o assunto e espalhar essa ideia para mais pessoas. Obrigado pela atenção e até breve. Olá pessoal, me chamo Bruna Camargo, sou da turma do 2º ano da Escola Estadual de Ensino Médio Getúlio Vargas. Em virtude da pandemia que o mundo inteiro está enfrentando, o dia de campo da nossa escola será diferente dos outros anos. Faremos de forma remota, onde as apresentações dos trabalhos realizados pelos alunos serão feitas por meio da internet, utilizando as redes sociais. O grupo conta com as participações das minhas colegas Carla Barivieira e Gabriele Quevedo, no qual o professor Roger Brum é responsável. Temos como tema do grupo cavalo. Hoje vamos falar sobre a origem do cavalo, um dos animais mais bonitos e formosos do mundo. A relação entre homem e cavalo vem sendo construída há muito tempo. Esse animal tem sido companheiro do ser humano há milhares de anos, além de serem excelentes parceiros de trabalho. Atualmente, o cavalo e o homem estão juntos em tarefas como agricultura, transporte, tratamentos de saúde e inclusive no esporte. É um animal que vem evoluindo há 50 milhões de anos, mas há várias décadas os cientistas tentam conhecer com ciência certa a origem dos cavalos. Temos que voltar a 55 milhões de anos, onde o Eurippus, antecessor do cavalo, habitou a América do Norte. O cavalo era um pequeno mamífero herbívoro que viveu na época do Eoceno e de quem acredita-se descendem todos os equinos. Tinha um tamanho entre 20 e 40 centímetros de altura, com 4 dedos nas extremidades anteriores e 3 nas posteriores. Com seu tamanho e forma, poderia se parecer um cão, mas depois ele foi evoluindo e aumentando de estrutura. Também trocou seus dedos e passou a ser monodáctilo, com um dedo só. A parte do dedo foi evoluindo até ele passar a ter cascos nas patas. Dessa forma, era fácil para ele fugir dos depredadores. Mais tarde, lhe surgiram as mandíbulas, e ele também se desenvolveria até chegar à espécie Equus, nome no qual procede a palavra equino e de onde provém toda a família dos cavalos. As principais raças de equinos no Brasil: cavalo árabe, puro sangue inglês, andaluz, quarto de milha, manga larga marchador, campolina, pampa, cavalo crioulo e o cavalo nordestino. Hoje vamos falar as características dos cavalos crioulos. Eles têm uma excepcional força, longevidade, são dóceis, espertos e tranquilos. Eles pesam entre 400 e 450 quilos. Mede, em média, 1,45 para ambos os gêneros. Tem olhos grandes e expressivos, orelhas pequenas e afastadas das bases. Possuem uma silhueta harmônica e um equilíbrio magnífico. Eles admitem qualquer pelagem, mas geralmente são de pelagem gateada. Eles também possuem uma linda marcha troteada
e seu porte resistente garante também ao animal a característica de ser um grande atleta em atividades ligadas a provas de rédeas e a lida com o gado. O cavalo no agronegócio. Segundo a pesquisa Pecuária Municipal, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, são cerca de 5,5 milhões de cavalos. Já o censo agropecuário aponta um pouco menos. Temos uma estimativa de que são 5 milhões, sendo 3,9 usados para a lida no campo e 1,1 para a prática de esportes. No Brasil, o cavalo é o animal mais utilizado para estimação e esportes, mas a exportação de carne já é uma realidade, ainda que pequena. Em todo o país, em 2014, faturamos 4,1 milhões com a venda de animais vivos e 6,6 milhões com a venda de carnes. Em 2015, de janeiro a junho, foram exportados 3,90 milhões em carne de cavalo e 1,92 milhões em cavalos vivos, respectivamente, ocorrendo aumento expressivo de 66% e 40%, comparando com o mesmo período em 2014. Além do abate de equídeos, equinos, muares e acinos, como pincéis, rações para os outros animais, vacinas ototerápicas, mortandelas e salsicharias, em 2017, os cavalos geraram 130 milhões no mercado equino. Saudações a todos. Eu sou o aluno Vinícius Paixão Santos, juntamente com a minha colega Amanda Rodrigues. Nós estudamos na Escola Getúlio Vargas, cursamos o curso de Técnico Agrícola, onde realizamos uma pesquisa referente ao dia de campo, sobre aplicativos usados na agricultura, com orientação do professor Roger. Primeiro aplicativo, Guia Inat. O Guia Inat ele contém imagens e informações sobre predadores e parasitoides que agem como controladores naturais de pragas e podem auxiliar no controle biológico da lavoura. Segundo aplicativo, o ZAC, também conhecido como Plantio Certo. O ZAC, Plantio Certo, é outro aplicativo. Ao todo, o aplicativo mostra as melhores das datas para o plantio de 43 culturas, considerado o tipo de solo, a cultura, o ciclo da planta e o município. Além disso, também apresenta as taxas associadas de riscos de perdas. Terceiro aplicativo, Defesa Vegetal. O aplicativo de Defesa Vegetal traz informações e mais sobre mais de 500 plantas daninhas, doenças e pragas agrícolas que atingem a lavoura no Brasil. O quarto aplicativo é AgroPoc. O aplicativo dispõe de 3 funções: a de manejo, em que é possível calcular os insumos para colagem, adubação e aplicação de defensivos. Quinto aplicativo é o Pragueiro, controle agrícola. Pragueiro é o aplicativo que auxilia os agricultores em relação ao MIP, manejo integrado de pragas e doenças, pois é possível registrar informações georreferenciadas sobre as pragas, criadas um histórico da área. O sexto aplicativo é Agromapa. Agromapa é um aplicativo que disponibiliza dados sobre as formas de plantio, reconhecimento de pragas na fazenda e possíveis soluções para o crescimento saudável da semente. O sétimo aplicativo é o Yara Check. Yara Check é um aplicativo que auxilia o produtor rural no cultivo de sementes. Oitavo aplicativo, Agritempo, auxilia os produtores a escolher a melhor época de plantio. Nono aplicativo, Gestão Agro. Gestão Agro é um aplicativo que ajuda a monitorar toda a lavoura, identificando a região que precisam de atenção por meio de emissão de relatórios. Diante desses conhecimentos de que a
tecnologia é a importante ferramenta na agricultura. A utilização de um aplicativo de agricultura nesse sentido permite que o gerenciamento da fazenda seja feito por meio do próprio aparelho celular ou outro dispositivo móvel. Isso possibilita ao gestor controlar sua produção de qualquer lugar e, desta forma, garantir praticidade e, claro, retorno financeiro. Usamos como referência o site da Embrapa e do Ministério da Agricultura e Abastecimento. Obrigado pela atenção. Encerrando o segundo dia do nosso evento online, deixamos o convite a todos para que participem conosco amanhã, neste mesmo canal, para mais momentos de trocas, de aprendizagens e muito conhecimento.